Então, eu vou dar uma revisadinha, tá? Na nossa última aula, que a gente viu alguns conceitos básicos em circuitos digitais, certo? Então, lembra lá que a gente viu desde o surgimento do telefone, como é que começaram os circuitos digitais, como começou a ser utilizado o sistema digital. Então, só para relembrar, tudo que a gente representa hoje, tudo que a gente lida, a gente sempre trata com quantidades, certo? E essas quantidades, a gente pode tratar elas tanto de maneira, representando elas de maneira digital, quanto de maneira analógica, certo? Então, o que são, né? Qual é a diferença entre analógico e digital? Vocês lembram, então, resumindo, né? Que analógico a gente pode dizer, né? Que são sinais contínuos, e digital já é, resumindo ali em uma palavra, digamos, passo a passo. Então, analógicos são valores contínuos e digitais são valores passo a passo. Por exemplo, esses são os multímetros que eram utilizados antigamente. Então, ali ele tinha um ponteiro, né? Conforme os valores de corrente ou tensão que a gente estivesse medindo, eles variavam. Esse ponteiro variava proporcionalmente, né? Com a variação que ocorreu no valor que a gente estivesse medindo. Então, esse é um multímetro analógico. Já hoje, a gente tem esses multímetros digitais, né? Então, ele tem um visor ali, ele apresenta alguns dígitos. E daí, através desses dígitos, a gente consegue ver o valor que está sendo medido. Sempre lembrando que ele tem uma precisão, né? No caso, a gente pode utilizar 2, 3 casas depois da vírgula. Depende da precisão de do equipamento, certo? Então, esse é um exemplo de um multímetro digital. Vocês lembram que a gente falou um pouquinho sobre as vantagens e limitações das técnicas digitais? Então, eu não vou falar sobre elas agora, tá? Então, vou pedir uma atividade no final dessa aula, tá? E uma das coisas que vocês vão ter que fazer vai ser dizer quais são as vantagens, tem algumas vantagens e limitações das técnicas digitais. Mas, depois que a gente aprendeu, né, viu essas representações, que podem ser tanto analógicas quanto digitais, a gente também viu que a gente pode utilizar, né, se utilizar de ambas as estratégias, tanto analógicas quanto digitais. Aí a gente tem o que a gente chama de sistemas mistos, que ele tenta aproveitar as vantagens do sistema analógico e as vantagens do sistema digital, juntando os dois. Quando a gente vai projetar um sistema misto, então a gente tem que, né, decidir qual parte vai ser analógica e qual parte vai ser digital. Normalmente o que a gente faz? A gente digitaliza, né, transforma de analógico para digital o sinal o mais breve possível, aí faz todo o processamento dele e depois a gente converte de novo de digital para analógico, certo? Um exemplo disso, por exemplo, é aqui. Esse é um sistema de controle de temperatura, tá? Então, se vocês verem, aqui a gente tem uma entrada digital, que tem aqui, né, um visor e a gente consegue variar a temperatura que a gente quer. Então, aqui a gente vai fixar nossa temperatura. Lembrando, ó, como aqui tem uma vírgula, então a gente pode variar de 0,1 a 0,1 graus, certo? Então, aqui eu vario a temperatura que eu quero. Aí aqui eu tenho um sensor. E esse sensor está lendo a temperatura do meu ambiente. Então, ó, esse sensor vem para cá. Esse sinal que o sensor está medindo é um sinal analógico. Então, a gente vai passar esse sinal por um conversor que vai converter de analógico para digital. Aqui a gente já tem esse sinal digital e está dentro de um processador. Então, esse sinal digital entra num processador que compara esse valor medido com o valor que a gente quer, né? Que é o valor que a gente setou aqui. Então, dependendo, né, do que aconteceu, por exemplo, aqui a minha temperatura está mais baixa do que a temperatura que eu quero. Então, esse processador, ele vai mandar uma tensão para cá, tá? E essa tensão, ele vai ter uma conversão, né, digital para analógica, para ele virar um valor analógico de tensão em cima dessa resistência, para que essa, né, resistência produza calor e a gente consiga esquentar esse ambiente no valor de temperatura que a gente quer. Então, aqui nesse sistema, vocês podem ver que aqui a gente tem uma conversão, né, de analógico para digital, a gente processa os sinais digitais e depois a gente transforma eles para analógicos de novo para ter essa atuação nesse sistema, certo? Agora, pensando nos sistemas de numeração, né? O sistema que a gente utiliza, né, para matemática, por exemplo, é o sistema decimal, certo? Todos vocês conhecem, né, já usaram ele inúmeras vezes aí ao longo da vida de vocês. Então, como funciona o sistema decimal? Ele tem 10 algarismos, certo? Ou símbolos, né? Como vocês quiserem chamar. Então, esses símbolos, eles são de 0 a 9, né? Então, através desses símbolos, a gente consegue representar todo o sistema numérico decimal, certo?
Esse sistema decimal é um sistema de valor posicional, ou seja, o valor de cada dígito ele depende da sua posição, né? Por quê? Então, vamos lá. Vamos para o quadro, então, e vamos ver como assim, né, sistema de valor posicional. Então, eu falei que o sistema decimal é um sistema posicional, mas como assim, né? Por exemplo, se a gente pegar o número 453, né? Como que a gente já pode analisar ele? A gente sabe que o 3, então, é uma unidade, o 5 é uma dezena e o 4 é uma centena, certo? A gente pode dizer o quê? Que o 3, a gente pode chamar ele de LSD. O que significa isso? Ele é o dígito menos significativo, tá? Dessa contagem. Já o 4, a gente pode chamar ele de MSD. O que é MSD? É o dígito mais significativo, certo? Então, aqui a gente tem o 4, que é a centena, nosso dígito mais significativo, e temos o 3, que é a unidade, que é o nosso dígito menos significativo. Se a gente pegar outro número, por exemplo, se eu pegar o número 27,35, tá? Se eu quiser saber qual é o MSD e o LSD, basta eu ver, né? O 5 aqui é o meu LSD, meu dígito menos significativo, e o 2 aqui é meu MSD. Tá. E agora, como é que eu sei, né, o valor de cada dígito? Como eu posso representar isso de outra maneira? Por exemplo, o que eu posso fazer para representar esse número aqui? Eu posso, por exemplo, fazer o 2 vezes 10 mais o 7 vezes 1 mais o 3 vezes 0,1 mais o 5 vezes 0,01, certo? Mas agora, o que eu posso notar nisso? Que o 10, a gente também pode representar ele por 10 elevado na 1. Já o 1 pode ser 10 elevado na 0. O 0,1 pode ser 10 elevado na menos 1. E o 0,01 pode ser o 10 elevado na menos 2. Se eu voltar para o número aqui, se eu colocar posições nele, olha, eu posso colocar aqui a posição 0, aqui a posição 1, aqui a posição menos 1 e aqui a posição menos 2. Então, vocês estão vendo porque a gente chama de valor posicional? Porque a gente pode fazer sempre pelas posições, né? A gente pode achar o número final através das posições. E no caso, essas posições são aqui dos algarismos, tá? Então, se a gente fizer essa soma aqui desses produtos, a gente pode chegar nesse número final, certo? Por isso que a gente chama de, né, que é um sistema de valor posicional, porque depende da posição em que cada dígito se encontra, certo? E no caso aqui, a base que a gente está usando é 10, né? A gente tem as posições, mas a base que a gente está usando é 10, porque a gente está lidando com o sistema decimal, certo? Mas e agora, como é que a gente conta no sistema decimal? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para contar? Então, a gente sempre começa com 0, né? E vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza, agora como é que a gente faz? Isso aqui a gente sempre vai manter, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que agora a gente vai incrementar no nosso MSB, digamos assim, é incrementar mais um, somar mais um. Então, ó, aqui no caso eu tenho sempre 0, né? Então eu vou somar mais um. Então aqui vai ficar o 10, o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Certo? Se eu quisesse seguir contando, eu seguiria, né, do 0 a 9, só somaria 1 aqui, que no caso viraria 20, 21, 22 e assim por diante, certo? Então, como a gente sabe quanto a gente consegue, até que valor a gente consegue chegar e com quantos dígitos? Por exemplo, a gente sabe que se a gente tiver apenas duas posições, né, só dois algarismos aqui, a gente consegue contar até qual número? Até o 99, né?
Se a gente considerar que o zero também, né, é um algarismo que a gente está contando, a gente consegue então ter 100 dígitos diferentes, né, com apenas 2 algarismos, 2 posições, tá? Então, o que a gente pode saber? Se a gente tiver 2 algarismos, a gente vai conseguir contar, né, até 10 na n números diferentes. Então, por exemplo, até 10 na n números diferentes, tá? Então, se a gente tem 2 algarismos, a gente vai conseguir até 10 na 2, que é 100. Então, com 2 dígitos, a gente vai conseguir contar a 100 números, que no caso a gente conta o zero, né? Então, de 0 a 99, certo? O maior número que a gente vai obter vai ser qual? Então, vai ser 10 elevado na n menos 1. Por exemplo, se a gente está usando aqui, né, no nosso exemplo, estou usando só 2 dígitos, eu vou conseguir 10 na n dá 100 menos 1, 99, tá? Então, com 2 dígitos, eu vou conseguir contar 100 números, e desses 100 números, o meu número maior vai ser o 10 na n menos 1, que vai ser o número 99, entenderam? Então, é assim que funciona a contagem decimal. Mas a gente também tem a contagem binária. E aí, como é que será que ela funciona? Então, agora, no sistema binário, a gente pode aplicar tudo que a gente utilizou ali no sistema decimal, tá? Então, vamos lá. Agora, no sistema binário, como o próprio nome diz, né, binário, os dígitos que a gente utiliza são só o 0 e o 1, tá? Mas ele também é um sistema de valor posicional. Como assim? Todos os dígitos também têm uma posição, porém agora a nossa base, que antes era 10, agora é 2. Por exemplo, o número 1, 1, 0, tá? De novo, que nem lá no sistema decimal, a gente vai ter o LSB e o MSB. Por que agora é B e não D? Que agora é bit. Então, esse é o nosso bit menos significativo e esse é o nosso bit mais significativo, certo? Então, sempre que eu falar em LSB, vai ser, né, o bit de menor valor e MSB vai ser o bit de maior valor. Mas agora, como é que eu sei que valor, por exemplo, decimal, que esse número corresponde? Então, vamos lá. Eu tenho o número 1, 1, 0. Vocês lembram lá no sistema decimal que a gente atribuiu posições, né? Que era 0, 1 e 2. E a gente fez uma soma de produtos. Assim, aqui a gente também vai poder fazer a mesma coisa, só que agora a nossa base é 2 ao invés de 10. Então, ali, ó, esse número 1 aqui, tá? Ele vai ser 1 vezes 2, né, elevado na 2, mais 1 vezes 2 elevado na 1, mais 0 vezes 2 elevado na 0. Tá. Quanto que dá aqui? 2 elevado ao quadrado, né? Na 2 dá 4. Então, aqui eu tenho 4 mais 2 elevado na 1 dá 2, vezes 1 dá 2, mais 2. E aqui, 2 elevado na 0 dá 1, mas vezes 0 dá 0. Então, esse número aqui, ele corresponde ao número decimal de valor 6, certo? Então, também, como a gente viu antes, né, valor posicional, só que agora a base é 2, certo? A gente pode fazer outro exemplo, né? Por exemplo, o número 1, 0, 1 e 0, certo? Então, se a gente fosse ver qual que é o meu bit menos significativo e o meu bit mais significativo, então aqui o 0 seria meu LSB e o 1 meu MSB, certo? Então, de novo, vou atribuir as posições, aqui a posição 0, a 1, a 2 e a 3. Eu poderia fazer de novo uma soma de produtos para achar o equivalente desse número em decimal. Então, vamos lá. Vai ser 1 vezes 2 elevado na 3,
mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais, agora aqui, 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0, certo? 2 ao cubo é 8, vezes 1 vai dar 8, mais 2 ao quadrado dá 4, mas vezes 0 vai dar 0. 2 elevado a 1 dá 2, vezes 1 dá 2. E 2 na 0 dá 1, mas vezes 0 vai dar 0. Então, esse número aqui, em binário, equivale ao número 10 em decimal. Entendeu? Tá, beleza. Esse é o sistema binário, então a gente já viu, né, como que a gente chega ao valor decimal, como são os pesos deles também, mas e agora? Como é que a gente faz a contagem, então, do sistema binário? Então, agora a gente só tem, né, 2 dígitos, que é 0 e 1, que a gente chama de bits, tá? Então, cada númerozinho desse a gente considera que é 1 bit. O conjunto de 8 bits é 1 byte, certo? Mas e agora, então, como é feita essa contagem do sistema binário? Vamos lá. Tá, então, gente, agora a gente vai ver como funciona a contagem binária, tá? Eu montei uma tabelinha aqui, né? Assim, ó, sempre que a gente vai trabalhar com números binários, normalmente a gente vai estar restrito a um número específico de bits, tá? Claro, dependendo da aplicação. No caso aqui, eu vou fazer um exemplo como se a gente estivesse tratando com apenas 3 bits, tá? Então, aqui eu coloquei os pesos, né? Então, aqui é 2 elevado à posição 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado ao quadrado, tá? O que a gente pode ver? Sempre aqui, né, esse nosso dígito aqui, o nosso bit de peso 0, tá? Ele sempre alterna, então a gente sempre fica de 0 para 1, 0 para 1, 0 para 1, 0 para 1, certo? Como a nossa aqui, né, a gente sempre começa do 0, certo? Ok. E agora, como é que a gente segue essa contagem, né? Como é que a gente faz essa contagem binária? Então, como é que a gente pode analisar? Sempre que houver a troca de 1 para 0, a gente vai incrementar um bit aqui nesse nosso bit aqui de peso 1, tá? Então, ó, aqui trocou de 0 para 1, não muda nada. Ó, aqui trocou de 1 para 0, então eu vou incrementar 1. Trocou de 0 para 1, só repito. Aqui trocou de 1 para 0, então eu vou trocar. 0 para 1 não muda nada, 1 para 0, ó, 1 para 0, aí muda sim, tá? 0 para 1 não muda nada, eu só repito. Certo? Beleza, e como é que a gente faz a terceira coluna agora? A regra é a mesma, só que agora a gente vai analisar essa coluna aqui, ó. Então, trocou de 0 para 0, não vai mudar nada. Trocou de 0 para 1, continua mudando nada. 1 para 1 também não muda nada. Opa, aqui trocou de 1 para 0, ó. Então, se trocou de 1 para 0, aqui eu vou trocar, tá? 0 para 0 continua o mesmo, 0 para 1 continua o mesmo, 1 para 1 continua o mesmo, tá? Então, é assim que a gente faz a contagem binária. Se a gente tivesse outra coluna aqui, né, seguiria a mesma coisa. Sempre que trocar de 1 para 0, no caso a gente analisaria essa coluna aqui agora, né? Mas sempre que trocasse de 1, por exemplo, que a gente tivesse o 0, aí sim eu ia incrementar outro valor aqui. Para eu saber agora a quais números decimais esses números binários equivalem, vocês lembram lá que se a gente fizer o 2 na 0, vale 1, né? 2 na 1 vale 2 e 2 ao quadrado vale 4. Então, a gente pode fazer a soma dos produtos. 4 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. Então, esse aqui é o nosso número 0. Aqui tem só esse 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Beleza, aqui. A gente tem só esse 1, que é 1 vezes 2. Vai ser o número 2. Então, aqui é 1 vezes 2 mais 1 vezes 1. Então, aqui vai dar um número decimal 3, certo? E assim por diante. Então, ó. Aqui o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Aqui vai ser só 1 vezes 4, então o número 4. Aqui vai ser 1 vezes 4 mais 1 vezes 1, então o nosso número 5. Aqui vai ser 1 vezes 4 mais 1 vezes 2, então é o 6. E aqui vai ser 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 2 dá 4 mais 2 dá 6, mais 1 vezes 1 dá 7, tá? Então, o que a gente percebeu? Que com 3 bits, né, 3 bits, utilizando 3 bits, a gente conseguiu contar do número 0 até o número 7 em decimais, certo? O que a gente pode ver? Então, a gente pode ver que se a gente utilizar n bits, né, no caso ali a gente utilizou 3,
a gente pode contar até 2 na n números. Então, por exemplo, né, aqui, utilizando 3 bits, eu posso contar até 2 elevado na 3 números. Quanto que é 2 elevado na 3? É 8, né? Então, vocês podem ver que realmente a gente pode contar até 8 números, porque a gente contou do 0 até o 7, né? Que aqui no caso foi do 0 até o 7 que a gente contou antes. Certo? Se a gente aumentasse o número de bits, por exemplo, se a gente utilizasse 4 bits, quanto que a gente poderia contar? 2 vezes 2 dá 4, vezes 4 dá 16, né? Então, utilizando 4 bits, a gente conseguiria contar até 16 números, certo? Se eu quiser saber, então, qual é o maior número, né? Qual é a minha última contagem, meu último número na contagem, vai ser o 2 na n menos 1, tá? Nem a gente viu antes, só que ali só mudava a base, certo? Então, por exemplo, ali, né? A gente estava contando 3 bits. Vai ser 2 na terceira menos 1, que vai dar 7. Vocês lembram que a gente contou de 0 a 7? Então, é isso aí. Se a gente utilizasse 4, ia ser 2 na 4 menos 1, que vai ser 16 menos 1, vai ser até 15, né? Então, dependendo do número que a gente quer contar, né, a gente vai ver quantos bits a gente precisa para contar até aquele valor. Certo? Então, é assim que funciona a contagem binária. Vocês podem observar, né, que a maneira é bem similar à maneira decimal, né? Só que agora o nosso peso, desculpa, o peso não, né? A nossa base antes no sistema decimal era 10. E agora no sistema binário a nossa base é 2, tá? Então é isso aí, pessoal.